Eles não estavam sendo observados. Eles estavam sendo caçados. Jack acordou com uma respiração pesada no quarto, quente demais para ser humana. Quando abriu os olhos, viu algo parado sobre ele. Uma criatura gigantesca, com mais de 2 metros, cabeça coberta de pelos, olhos vermelhos brilhando no escuro e um focinho deformado. As mãos eram longas, com dedos finos como garras, avançando lentamente. Jack tentou gritar. O ar simplesmente morreu em sua garganta. Quando finalmente conseguiu berrar, Janet acordou assustada. A criatura sumiu, mas o estado de pânico do marido não parecia humano. Jack tremia, chorava, repetindo que aquilo não era um sonho. Aquela coisa tinha peso, tinha presença e tinha intenção. As noites seguintes se tornaram ainda piores. Janet começou a acordar sendo atacada enquanto dormia. Braços puxados, pernas pressionadas com força brutal, como se algo tentasse quebrar seus ossos lentamente. Ela lutava contra o colchão, mas não havia ninguém ali. Apenas dor, apenas terror, apenas a certeza de que algo invisível estava tocando nela. Jack voltou a ver a criatura, dessa vez acordado. Foi até o banheiro durante a madrugada, e ao acender a luz, ela apareceu na frente dele. A mesma coisa, metade homem, metade animal. Olhos vermelhos. Um grunhido agudo saía da boca enquanto avançava. Jack correu, mas foi encurralado contra a parede. Ele fechou os olhos, rezando para não morrer ali. Quando abriu novamente, a criatura havia desaparecido, mas o cheiro podre ainda estava no ar. Pouco depois, Janet começou a ver outra figura. Um homem alto, de bigode grosso, com chifres saindo da cabeça. Ele surgia nos corredores, parado, observando. Não dizia nada, apenas encarava. A sensação não era medo comum, era reconhecimento, como se aquela coisa a conhecesse há muito tempo. Então vieram os gritos da filha. Shannon foi encontrada chorando no chão do quarto, em estado de choque. Ela dizia que havia um homem ali, mexendo nos brinquedos dela. Disse que ele aparecia com frequência, que cheirava muito mal, que só ficava olhando. Janet perguntou se ele tinha tocado nela. A resposta foi não, mas isso não trouxe alívio algum, apenas pavor. Os ataques continuaram. Janet sentiu algo agarrar seu pescoço, enquanto estava deitada de costas. Quando tentou se soltar, viu uma mão humana atravessando o colchão, como se a cama fosse líquida. Aquilo não era apenas uma assombração, era físico, violento, intencional. Desesperados, os Smurls decidiram tornar tudo público. Mas o que parecia ser a salvação se transformou em punição. No caminho para uma entrevista, o carro foi quase jogado para fora da estrada por uma força invisível. Na mesma noite, a cama do motel começou a tremer violentamente, impedindo qualquer um de dormir. Era como se algo estivesse avisando. Falar teria consequências. A atenção da mídia explodiu. Repórteres curiosos e estranhos cercaram a casa. E com isso, os ataques se intensificaram. Jack foi violentamente atacado enquanto estava paralisado na cama. Desta vez, a entidade assumiu a forma de uma mulher jovem, quase humana. Quase. Os olhos vermelhos entregavam o que realmente era. Uma psíquica chamada Betty Ann Moore visitou a casa e confirmou o pior. Não havia apenas uma entidade. Havia 3 espíritos humanos e algo muito mais antigo. Um homem chamado Patrick, violento em vida, que assassinou a própria esposa, e outro homem. Uma mulher insana, agressiva, que agia em conjunto com algo demoníaco. E a presença mais sombria de todas, espalhada pelas paredes da casa, observando tudo. Patrick acreditava que Janet era sua esposa morta. Via Jack como o amante, e era manipulado pela entidade demoníaca para cometer novos atos de violência. O mal não estava apenas aparecendo, estava se organizando, crescendo.
Enquanto isso, os vizinhos começaram a relatar barulhos, gritos e cheiros estranhos em suas próprias casas. Quanto mais atenção a história recebia, mais forte as entidades se tornavam. Pessoas começaram a aparecer à noite, rondando a propriedade, algumas armadas, outras tentando realizar rituais. O caos se espalhou como uma doença. Os Smurls estavam presos. Se saíssem, eram perseguidos pela imprensa. Se ficassem, eram atacados pelas entidades. Não havia refúgio, não havia silêncio, não havia descanso. A casa estava viva e parecia se alimentar do medo deles. No fim, ficou claro que aquela não era apenas uma casa assombrada. Era um lugar onde algo maligno havia criado raízes profundas. Algo que não queria expulsar a família. Queria quebrá-la, lentamente, no escuro, enquanto observava cada grito, cada noite sem sono, cada tentativa inútil de escapar.